Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas leituras do Salmo e da Epístola no culto de hoje, com o tema A lei do Senhor nos ajuda contra as armadilhas do diabo. Que Deus Espírito Santo esteja conosco. Amém. Estimados de Cristo Jesus, ouvimos na leitura da epístola de hoje um texto muito conhecido que nos fala sobre a armadura de Deus. Deus se preocupando conosco para nos proteger, para nos abrigar. E com o intuito de nós estarmos firmes contra as armadilhas do diabo. Assim escreveu o apóstolo Paulo no versículo 11 de Efésios capítulo 6. E então, poderíamos pensar que quais são essas armadilhas que o diabo coloca em nosso caminho? Será que nós estamos imunes a isso? Será que nós temos que ficar preocupados com o inimigo de Deus querendo aprontar na nossa vida? Ou ainda esconder algo para nós cairmos? Sempre quando falamos de armadilha, logo lembramos algumas delas, como uma ratoeira, que nem está aí atrás, como aquela armadilha para passarinho, da caixa cair por cima, ou ainda um buraco tampado com as folhas na selva, para que a presa caia dentro do buraco e lá fique até ser capturada. Essas são armadilhas que nós conhecemos muito bem e que vêm à nossa mente. E então nós devemos entender quais são as armadilhas que o diabo quer colocar na nossa vida. E nós devemos lembrar que o objetivo do inimigo, o objetivo do diabo, é nos levar para longe de Deus. Nos levar para longe da confiança em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso ele vai usar de todas as artimanhas possíveis. Por isso ele vai preparar todos os tipos de armadilhas possíveis. E muitas vezes essas armadilhas não serão algo que nos machuque. Não serão algo ruim para a nossa vida. Muito pelo contrário. Muitas vezes serão coisas sedutoras, coisas até que nos deem prazer, mas nos distanciando de Deus. E então, olhamos o Salmo de hoje. Salmo de número 119, uma parte dele apenas, pois é um dos livros mais longos da Bíblia, um dos capítulos mais longos, se pudermos classificar cada salmo como um capítulo. E neste trecho, o salmista, ele traz a explicação da palavra, trazendo luz para a nossa vida. E aí podemos até dizer que a palavra de Deus e a sua explicação, ela ilumina e revela as armadilhas do diabo. Elas nos mostram o que o diabo quer fazer na nossa vida. E então o texto diz assim de hoje: Os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. E aqui surge talvez a primeira pergunta para nós. Será que nós consideramos os mandamentos de Deus assim, maravilhosos? Será que nós gostamos da lei de Deus? Será que nós refletimos na lei de Deus de dia e de noite? Será que nós agimos como o autor do livro de Deuteronômio escreveu ali, Moisés, falando que as leis de Deus, quando cumpridas, fazem com que as pessoas reconheçam
que há inteligência e sabedoria? Ou será que para nós a lei de Deus é um fardo, é um peso? Muitas pessoas encaram assim o seu relacionamento com Deus, pois não conhecem o Deus amoroso, não conhecem o Cristo perdoador. Eles acham que ou Deus é um juiz severo, que irá punir todo mundo, ou acham que Deus, com o perdão da palavra, é um banana que irá amar todo mundo e colocar todo mundo no céu, independente do que faça. Outros ainda acham que Deus, que Jesus é um curandeiro ou um provedor apenas, dando bênçãos e bênçãos materiais. E todas estas visões erradas de Deus são armadilhas do inimigo. São coisas que o inimigo, o diabo, fez brotar no coração do ser humano para que ele se desviasse do Senhor. E falando em coração, nós ouvimos na leitura do Evangelho que o que torna o ser humano impuro é o que sai da sua boca, não o que entra. E quando nós somos guiados pela palavra de Deus, quando nós reconhecemos que os mandamentos de Deus são maravilhosos e por isso eu quero cumpri-los de todo o coração, eu vou também tomar cuidado com o que eu vou falar. Eu vou realmente buscar proclamar palavras de amor e não palavras de julgamento, palavras de ódio, palavras de ingratidão. Por isso que o salmista ele começa esse trecho dizendo: os teus mandamentos são maravilhosos. E eu convido todos vocês a realmente olharmos os mandamentos de Deus desta maneira. Maravilhosos, do primeiro ao 10º mandamento. No nosso relacionamento com Deus, os 3 primeiros, e o nosso relacionamento com o próximo, os outros 7. Olharmos eles como eles o são, maravilhosos, pois eles nos protegem das armadilhas do diabo. Na sequência, o salmista diz assim: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. É tão bom quando as coisas são explicadas. É tão bom quando nós sabemos o que realmente aquelas palavras querem dizer. E a lei de Deus é uma lei protetiva. Ela nos protege. Ela quer nos guiar em segurança. No nosso ensino teológico da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós ensinamos que a lei tem 3 usos. Um uso é o espelho, ela nos mostra o pecado. O outro uso é o freio, ela breca o pecado para que não seja tão devastador no mundo. E o terceiro uso da lei é a guia ou a norma. Ela nos mostra o que fazer. Reconhecido o pecado, como nós já o reconhecemos nesse culto, confessado este pecado ao Senhor, e então perdoados por Deus, olhamos a lei como esta guia, como esta norma para a nossa vida. Ou ainda podemos dizer, como um mapa para a nossa vida. Em como eu me relacionar com o meu Deus verdadeiro e como me relacionar com as pessoas. E Jesus explicou muito bem a lei. Ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esta é a explicação da lei. E essa explicação traz luz para como nós devemos viver aqui nesse mundo. E essa luz nos ilumina para que nós não caiamos nas armadilhas do diabo. Com esta luz, Deus quer nos vestir com a sua armadura, para nós estarmos prontos para a batalha que nós temos aqui neste mundo. Sim, nós temos uma batalha nesse mundo. Nós vivemos a lutar contra as forças do mal.
tudo que quer afastar Jesus da vida das pessoas. Tudo que quer afastar Jesus da minha e da sua vida. Nós temos que lutar contra isso. E a arma que Deus nos dá é a sua palavra. E esta palavra nos ensina como viver. E ela diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Ter este Deus como o único e verdadeiro Deus na nossa vida. Não colocar outros deuses e outras coisas em lugar do verdadeiro Deus na nossa vida. No versículo seguinte, o salmista diz: abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. De novo, mais uma pergunta. Será que nós podemos fazer estas palavras do salmista como as nossas? O que eu mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. O que eu mais desejo na vida é amar a Deus acima de todas as coisas. O que eu mais desejo na vida é louvar e adorar a Deus pelo que Ele fez na minha vida, me salvando. Não pelo que eu quero exigir dEle, bênçãos e curas. Será que é por isso que nós vamos obedecer aos mandamentos de Deus? E o salmista, ele é muito feliz quando ele coloca estas palavras para a nossa reflexão, para nós vermos quão importante é a lei de Deus, que não mente para nós, que não nos engana. A lei de Deus não diz, não importa o que vocês façam, o que importa é serem felizes. A lei de Deus não diz assim, foi sem querer. A lei de Deus diz, todo ser humano é pobre, miserável, pecador e está condenado. E ponto final. E ela nos leva ao reconhecimento de que nós precisamos do Salvador. E aí entra a mensagem, a doce mensagem do Evangelho, que nos aponta que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar e nos deu o perdão de todos os nossos pecados. Como é maravilhosa toda a palavra de Deus, que não mente para nós e nos aponta a saída da condenação eterna, diferentemente do inimigo, o diabo, e daqueles que por ele são influenciados. Sim, existem várias pessoas que estão sendo influenciadas pelo inimigo, para que possam fazer com que pessoas saiam do caminho de Jesus. Talvez poderíamos dizer que se já existisse TikTok, rede social, todas essas coisas lá com Adão e Eva, na época, o diabo estaria utilizando isso para fazer com que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Muitas vezes, diversas coisas querem nos afastar de Deus. E isto é utilizado pelo diabo, influenciando para que mais pessoas deixem de amar a Deus. No versículo 132, o salmista diz: olha de novo para mim e tem compaixão, como fazes com os que te amam. Realmente, este tem que ser o nosso objetivo no relacionamento com Deus. Senhor, tenhas compaixão de nós. Senhor, olha para nós como nós somos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos carregue, nos ajude, porque sozinhos nós não conseguimos. Nos ampare, nos fortaleça. E é por isso que Deus instituiu a igreja no mundo. Que a igreja leva a palavra de Deus. Crentes em Cristo se unem uns aos outros para fortalecerem aqueles que estão cansados, sobrecarregados, tristes. O Senhor nos une como um rebanho, sendo Ele o bom pastor Jesus, para que nós andemos juntos, nos protegendo também
contra as investidas do diabo, contra as armadilhas que ele coloca para pegar um ou outro do rebanho. Se possível, ele quer pegar todo o rebanho. Por isso, muitas vezes, a discórdia é plantada dentro de famílias e de igrejas cristãs, para que todos se esqueçam de Deus e olhem para os problemas, para os pecados, e não para a solução. Por isso é maravilhoso olharmos o Salmo e vermos o que nós devemos buscar como irmãos na fé, é a compaixão do Senhor. É olhar para o meu irmão na fé e saber que ele é tão pecador como eu, que ela cometeu erros, e Cristo morreu por estes erros, e que nós temos que evitar todo e qualquer julgamento, mas temos que priorizar o objetivo de Deus, salvar todas as pessoas, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Palavras de João, capítulo 13, versículo 17. Como igreja cristã, devemos buscar e anunciar a compaixão do Senhor, para então olharmos e pedirmos, como o salmista pede no versículo seguinte: conserva-me firme como prometeste, não deixes que eu seja dominado pelo mal. Talvez aqui nós podemos concordar que nenhum de nós, nenhum cristão quer ser dominado pelo mal. Nenhum de nós quer a maldade na nossa vida. E só há um jeito de não sermos dominados pela maldade: é sermos dominados pela bondade. É nós estarmos em união com aquele que nos dá a bondade, que é Jesus, com aquele que foi bom para com todos, Jesus. É nós nos despirmos das nossas ideias, dos nossos pensamentos, talvez até dos nossos objetivos, e colocar o objetivo do Senhor como o objetivo a ser alcançado como igreja e como irmãos na fé. Fazermos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, a todos aqueles que são cristãos, consolá-los com a compaixão do Senhor, estender um abraço amigo quando sofrem, rir junto quando estão alegres, orarmos juntos quando estamos ansiados de palavras e do amor de Deus, estarmos juntos na sua casa para louvarmos e agradecermos por tudo o que Deus tem feito em nossa vida. Conserva-nos firmes, o salmista pede. E nós temos que também pedir isso, que nós possamos vestir toda a armadura que Deus nos dá, uma armadura que tem a fé como escudo, a fé em Cristo para nos proteger das investidas do diabo, não a nossa razão, não as explicações, as teorias que querem explicar tudo, não modelos e sistemas que querem deixar a morte de Cristo relegada ao segundo, terceiro, quinto, 10º plano na vida das pessoas. Não, a fé tem que ser o nosso escudo. Eu me protejo porque eu creio em Cristo e nada mais me importa. Nada do que venham querer explicar, falar e até me convencer. Ah, se Adão e Eva tivessem se escorados no escudo da palavra do Senhor, não teriam comido do fruto proibido. E nós não viveríamos em pecado. Mas cá estamos. Como diz o ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. Aliás, todo o nosso passado já passou. Não tem como nós voltarmos no passado e mudar alguma coisa. Nós temos que viver o nosso presente confiando na providência do Senhor em todos os âmbitos da nossa vida. Todos os âmbitos da nossa congregação, da nossa igreja e assim por diante. Decisões que foram tomadas. Decisões
que precisaram ser tomadas por causa do passado. E então, não adianta mais olharmos para o passado. Vivamos o presente, firmados em Cristo como nosso Salvador. Indo para o final do Salmo, mais 3 versículos, livra-me daqueles que me maltratam para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Quantas vezes nós temos relacionamento com pessoas que nos maltratam espiritualmente, que querem menosprezar a nossa fé, querem ridicularizar a nossa entrega ao Senhor. Sendo que nos momentos mais difíceis da nossa vida, este Deus nos ampara. E estas pessoas que assim o procedem, muitas vezes ficam desesperados. Pessoas enlutadas que não creem em Deus, não têm a certeza da vida eterna. O cristão, quando um membro da sua família padece, morre, mesmo sentindo falta, ele sabe que aquela pessoa crente em Cristo está na eternidade. É Deus nos livrando deste maltrato que muitas pessoas querem fazer conosco por causa da nossa fé. Por isso, o salmista termina dizendo assim: olha com bondade para mim, teu servo, ensina-me as tuas leis. Ele pede para que Deus olhe com bondade, ensinando a lei. E nós sabemos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, acabamos de cantar isso. Porque Deus é amor, e a sua lei pode ser resumida com a palavra amor. Se nós amarmos como a lei de Deus manda, o mundo seria muito melhor. Se nós amarmos como a lei de Deus manda, os nossos lares serão infinitamente melhores. Que nós possamos basear os nossos lares no amor do Senhor. E então ele conclui, agora sim, dizendo: as minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Quando nós olhamos a nossa sociedade, caminha a passos largos para ficar cada vez mais dependente de imoralidade, cada vez mais individualista, cada vez mais pensando apenas em si, a ponto de cair em armadilhas atrás do dinheiro, deixando a lei de Deus de lado. Muitos, até cristãos, agindo desta maneira. Esta tem que ser a nossa reação. Nós temos que chorar. Tem que rolar lágrimas e lágrimas dos nossos olhos, porque as pessoas não obedecem à lei de Deus. Porque as pessoas não enxergam a bondade de Deus na sua lei, a proteção do Senhor. Olham a lei como punitiva apenas, Deus vai me punir. Olham apenas a lei como algo que vai podá-lo. Ah, Deus não quer que eu seja feliz, Deus não quer que eu realize as coisas na minha vida. De maneira nenhuma. Deus quer que todos nós sejamos felizes. E a maior felicidade está em nós não termos medo da condenação, em nós podermos usar livremente a nossa fé, em nós podermos chegar e olhar a armadilha do diabo e sair dela, porque nós sabemos que aquilo é ruim para a nossa vida, espiritual e material também. Mas quando nós não conhecemos a lei de Deus, nós caímos nas armadilhas do diabo. Nós somos como bois indo para o matadouro, sem saber talvez o que vai acontecer. Por isso o salmista, ele diz: os teus mandamentos são maravilhosos, e eu cumpro eles de coração. Que todos nós possamos enxergar a lei do Senhor como uma ajuda contra as armadilhas do diabo, que, em última análise, querem nos afastar da fé em Jesus.
O diabo não quer causar sofrimento físico, o diabo não quer causar pobreza, o diabo não quer causar nenhuma dor apenas por causar. O diabo quer usar tudo para nos afastar de Jesus, para deixarmos de crer nele e nos entregarmos a ele, e termos uma vida dedicada ao Senhor, aonde nós estamos inseridos, como pais, como mães, como filhos, patrões, empregados, como os políticos que agora estão em período de eleição, que Deus também os use, que eles entreguem a sua vida para que Jesus seja o guia também nesse momento, e depois, quando eleitos, também possam governar para o bem-estar da população, não caindo nas armadilhas do diabo para apenas olharem só para o seu umbigo ou para aqueles com quem se ajuntaram. A lei de Deus nos ajuda aonde nós estamos e como nós estamos vivendo. Por isso, tenhamos sempre alegria na lei do Senhor, sabendo que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar e assim perdoou todos os nossos pecados. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.